Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Ausculta, nosso podcast do curso de Medicina da Faculdade Sarnes. Hoje, nosso podcast ele é especial porque a gente vai falar sobre a dengue. Hoje temos a honra de ter como convidada aqui a Julice de Freitas Barbosa, superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Itumbiara, além de ser docente aqui da faculdade, né, em várias disciplinas. Julice, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, né? Um prazer duplicado. Né? Estar aqui enquanto também docente da instituição e representando a Secretaria de Saúde num assunto tão importante e tão atual. Muito atual, Julice. Se a gente olhar para os dados de hoje, dia 29 de fevereiro de 2024, a gente percebe dados alarmantes, né? As reportagens de hoje mostram que no Brasil atingiu a marca alarmante mais de 1 milhão de casos registrados nas últimas 24 horas. Muita gente, né, impactada com essa doença. Como que você está vendo hoje o município de Itumbiara com relação à dengue? Infelizmente, o cenário epidemiológico do município de Itumbiara não foge à realidade nacional, nem à realidade estadual, né? Já havíamos previsto esse boom de casos em 2024 devido aos diversos fatores que acabam ajudando esse cenário epidemiológico, como o clima, né, como a própria globalização, o ir e vir, a volta à rotina depois de anos parados devido à pandemia. Né? Então, essa negligência em relação a essas doenças, inclusive eu venho aqui dizer, olha, não vamos nos preocupar só com dengue, vamos começar a falar arboviroses, porque o mosquito ele traz outras doenças. Para outras doenças. Exatamente. E aí esse cenário em Itumbiara não tem sido diferente. Nós também tivemos aí um aumento, comparado aos últimos anos, de quase 300% nesse mesmo período. Né? É muita coisa. É muita coisa. Em epidemiologia, nós contamos as semanas do ano como semanas epidemiológicas. Então, da semana 1 até a semana 9, que é a última semana, a semana passada, nós já tivemos aí um aumento de 297% em relação às notificações dos anos anteriores no município de Itumbiara. Então, nós já temos aí quase 1.000 casos notificados, né, com quase 300 confirmados. Lembrando que existe aí um tempo para confirmação, então o que vale é justamente essa notificação, porque é um caso suspeito. Ele é importante para nós, principalmente para a promoção de saúde, além da circulação também no município de Itumbiara do vírus chikungunya. Julice, são dados muito alarmantes, né? São dados muito preocupantes. A gente vive numa cidade, a gente mora numa cidade que tem as suas fragilidades, como a maioria das cidades no Brasil. E como que a Vigilância em Saúde, como a Superintendência de Vigilância em Saúde de Itumbiara, está lidando com esse número excessivo de casos aqui no município? Quando nós chegamos nesse estágio 3, né, nós trabalhamos anualmente com o que nós chamamos de plano de contingência. Certo. Esse plano de contingência ele é realizado, né, ele é elaborado para todos os agravos ou doenças que ocorrem no nosso município ou que, porventura, possam acontecer. Então, nesse plano de contingência, para as arboviroses, que inclui a dengue, nós dividimos em 3 fases. Para chegar na terceira fase, além da incidência, nós temos que ter, se tiver só a circulação de 2 vírus, já é a terceira fase, ou seja, nós estamos nela desde o início. Quando se chega nessa terceira fase, nós, além dos trabalhos de promoção e prevenção, de controle ao vetor, manejo ambiental, mutirões de limpeza, né, a visita tão importante dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate a endemias, né, que fazem essa parte de controle do vetor, de orientação da população, de eliminação de criadouros do mosquito, nós nos preocupamos também hoje com a melhoria na assistência. Né? Então, quando se chega nesse estágio, nós sabemos que, lógico, é primordial o controle do vetor, mas temos que também evitar óbitos. Né? Então, dengue é uma doença totalmente estadiada. O que é estadiar? É acompanhar. Nós sabemos o ciclo dela. Nós conhecemos a história dessa doença e o que ela pode vir a trazer no organismo desse indivíduo. Então, isso nos possibilita agir. Então, nessa fase, e o município tem trabalhado com essa terceira fase, é justamente trabalhar com todos esses setores. Manejo ambiental, limpeza urbana, né? A visita dos agentes e também
do trabalho dessas unidades de saúde da família para o controle do vetor, para promoção, para prevenção, palestras em escolas, CMEs, empresas, né? Mas, para além disso, também focar na melhoria da assistência, garantir uma qualidade nessa assistência, garantir os insumos necessários para essa assistência, para que a gente possa, se ocorrer a doença, que a gente possa controlar ou diminuir o número de óbitos. Muito bom, Julice. A gente percebe que existe um empenho muito forte do poder público, né, em controlar ou diminuir realmente a doença. Todas essas estratégias elas são muito importantes, extremamente necessárias. Mas a pergunta que eu faço, como que está a população nesse sentido? Por quê? Por mais que o poder público ele faça esses movimentos extremamente necessários e importantes, me parece que a comunidade precisa estar envolvida muito diretamente nesse processo. Como é que você vê a comunidade de Itumbiara nesse momento de intensa gravidade da dengue? É um desafio para todos nós, né? É um desafio. Até esse desafio me lembra muito o meu papel aqui na docência também, no sentido de que quando nós ensinamos aqui os nossos alunos a trazer essa autonomia ao paciente em relação à sua própria saúde. Né? Então, um dos nossos grandes objetivos enquanto profissionais de saúde é trazer para essa população que ela seja consciente da autonomia, da responsabilidade que ela tem para o seu próprio corpo e para o ambiente que ela vive. E essas arboviroses, elas exemplificam muito bem isso. Né? São doenças, entre aspas, sociais. Né? Então, são doenças negligenciadas em todos os sentidos da palavra. Então, mesmo que os setores públicos, porque só saúde também não se combate dengue, né? A gente precisa do órgão de posturas, nós precisamos da ação urbana, como eu disse, do manejo ambiental, nós precisamos de vários setores, precisamos da educação, mas nós precisamos também da sociedade. Nós precisamos que a população entenda, né, essa autonomia, essa responsabilidade que ela tem consigo mesma e também com os demais ali. Né? Nós temos um índice alarmante. O Estado noticiou que tem 75% dos depósitos encontrados no estado de Goiás, ou seja, depósitos são criadouros do mosquito, estão dentro das residências. No nosso trabalho, nós fazemos um levantamento de índice, né, que se chama LIRA. Ele é feito de 4 em 4 meses ou de 3 em 3 meses, geralmente de 3 em 3 meses, 4 vezes no ano. E aí, nesse levantamento de índice predial, ele traz para nós a incidência de vetor. Certo. Né? E o nosso último, que terminou agora no início do ano, no início do mês de fevereiro, nós conseguimos detectar que 83,33% dos nossos criadouros estão dentro das casas. Julice, mas esses são números muito altos. Muito altos. Isso me assusta muito em saber que praticamente 9 em cada 10 casas, né, são focos diretos. A gente, às vezes, olha muito para terrenos baldios, construções, né? Mas, assim, a população, então, quer dizer que ela tem um papel fundamental nesse processo, a gente sabe disso, mas esses dados aqui dentro do município, parece que eles estão mais alarmantes, e a gente precisa muito do apoio da sociedade, né, da comunidade de uma forma geral, fazendo a parte direta. Nesse sentido, né, o que a comunidade, o que a sociedade ela pode fazer hoje, né, nesse dia de hoje, nessa semana que está com essa intensidade, para poder contribuir com o poder público e diminuir esses números? Justamente, nós estamos até com uma campanha que chama 10 minutos do seu dia. Maravilha. Né? Então, gaste 10 minutos. Na verdade, otimize 10 minutos da sua vida por dia, né? Sim. Cuidando da sua casa. Exatamente. Se cada um fazer o seu papel, não é o terreno baldio, não é aquele depósito que visualmente realmente nos preocupa, e não estou tirando, né, a preocupação em cima disso. Mas chama mais atenção do que uma casa, né? Exatamente. Porque casa tem pessoas que estão ali diretamente. E posso contar um segredo, Herbert? O mosquito é acomodado, a Aedes, ele gosta de sombra e água fresca, ele vai ficar onde está mais fácil. Então, assim, se ele vê ali um terreno baldio, mas ele vê uma casa que tenha água parada, por menor que seja o recipiente,
e que tenha sangue humano, porque ele precisa de água e precisa de sangue. Só água não vai resolver. Então, ele precisa de água e precisa se alimentar, a fêmea desse mosquito. Certo. Então, ela vai estar onde está mais fácil para ela. Ela está dentro de casa. Né? Ela quer gastar menos energia, né? Com certeza. E aí, na maioria das vezes, quando nós vamos fazer uma denúncia, inclusive, né? Ah, tem um terreno baldio, ou tem uma casa abandonada, nós vamos. Geralmente, o foco está nas casas que ali rodeiam aquele lugar. Então, é importante que cada um tenha essa consciência. Otimize, não é nem gastar, é ganhar vida. 10 minutos do seu dia que você olhar o seu quintal, olhar a sua casa, um olhar atento mesmo, né? Se tiver água parada, elimine, né? Você já está livrando não só a sua casa, mas também toda uma cidade, todo um território destas doenças. Muito importante, Juliz. Juliz, a gente sabe que a vacina já é uma realidade nossa, ela não é de hoje, né? Desculpa. Ela não é de 2024. Conta um pouquinho do aspecto temporal da vacina e como que está a questão da vacinação hoje a nível Brasil de uma forma geral e especificamente aqui no município de Itumbiara. Sim, nós estamos vivendo um momento difícil em relação à imunização no Brasil, né? Tem sido um dos grandes problemas de saúde pública é retomar os nossos indicadores de vacinação. Perfeito. E, em 2024, o Ministério libera uma nova vacina, que é a vacina contra a dengue, para um público X, né? Por enquanto, e isso mudou hoje, inclusive, de 10 a 14 anos. E a procura não foi até então satisfatória, né? Então, nós esperávamos que a população procurasse as salas de vacina com essa oportunidade, né? A vacina de dengue ela já existe há algum tempo. Uhum. Até então, ela existia somente na rede privada. Certo. Né? Perfeito. A vacina anterior ela tinha algumas limitações no sentido de idade, de eficácia, não que ela não funcionasse, tá? Uhum. São coisas diferentes. Mas a vacina de agora ela foi aprovada por contemplar uma faixa etária maior. Ela também é eficaz para os 4 sorogrupos, né, os 4 vírus de dengue, que era uma das grandes dificuldades na liberação de vacinas contra a dengue. Né? Vale lembrar que a vacina contra a dengue, né, porque às vezes as pessoas questionam outros países que fazem ou não uso de tal vacina ou de tal laboratório. O Brasil tem um cenário epidemiológico, né? Então, dengue, essas herboviroses, elas estão ligadas a países tropicais, a países com clima que favorece, né, esse mosquito. Então, calor, úmido. Então, é um problema nosso. Claro. Né? Então, não vai encontrar vacinação em intensidade em todos os outros países. E o Brasil incorpora essa vacina, né, que foi habilitada no ano de 2023, mas ainda pela Anvisa, Sim. Mas agora em 2024 liberada no calendário base de vacinação, a princípio para as crianças, né? Com certeza haverá mudanças, mas que ela é sim eficaz e combate os 4 vírus, né? Esperávamos filas, né, nas salas de vacinação. Infelizmente não foi o que queríamos que fosse igual ao Covid. Exatamente. Itumbiara não foi diferente, o Brasil também percebeu isso. E a nossa função agora é justamente alertar para que é uma oportunidade, é uma estratégia para poder controlar esses indicadores. Talvez não agora, porque a vacina ela vai demorar um tempo para trazer essa imunidade para o indivíduo e elas são 2 doses. Então, ela talvez não vai mudar o nosso cenário hoje ou nesse primeiro semestre, mas ela com certeza vai mudar o nosso futuro. Né? E não é a longo prazo, é a médio prazo. Então, só com o uso da vacina, no final do ano, nós já teríamos outro cenário em relação à dengue. Então, é importante que a população, primeiro, entenda da contribuição dela, né, na eliminação desse mosquito. E, segundo, a importância de vacinar. Né? Não só dengue, mas colocar todo um calendário de vacinação em dia. Nós estamos aí, né, sofrendo ameaças da circulação de uma série de doenças que nós nem lidávamos mais. E que a volta delas não significa só a volta delas, significa toda uma mudança na rede de assistência. Né? Então,
que querendo ou não, ela é um pouco fragilizada, né? Exatamente. Pelo arcabouço público, e a gente sabe como é que é. Dengue, né? Ótimo tocar nisso, porque as pessoas lembram muito do Covid, filas, sem leitos. Se nós vivermos de verdade uma grande epidemia por dengue, nós vamos ter problemas de leitos nos hospitais. Porque, como eu disse, dengue é estadiado, mas dengue com complicações, dengue grave, é leito de UTI, né? Dengue, para se estadiar no estágio B, C, que você precisa de hidratação, a hidratação venosa, né? B, C. Então, você precisa de soro, você precisa de leito, você precisa Demanda de leito, de insumo, pessoas, de né? recursos. Então, isso tudo impacta, sim, na rede assistencial e também na economia. Muito bom. Gente, conversei hoje com a Julice, superintendente municipal de Vigilância em Saúde, né, aqui de Itumbiara, professora da Faculdade Zardes aqui de Itumbiara. Julice, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos e vamos torcer, né, para que o cenário ele melhore e nós, da população, façamos a nossa parte. Muito obrigado. Eu que agradeço. E coloca aí à disposição todo o serviço de saúde e a própria instituição para ajudar aí nas ações de promoção e combate a esse vetor. Muito bom. Obrigado, Julice. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau.